E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com vocês para mostrar efetivamente qual é a diferença entre uma bicicleta de speed e uma bicicleta de triatlon. Você sabe qual é? Então vem comigo. Basicamente, a bicicleta de speed foi as primeiras bicicletas em que as pessoas começaram a pedalar lá atrás, né? Então é o seguinte, isso é uma bicicleta de speed, é na verdade uma Aero Road, uma bicicleta de speed aerodinâmica, né? Então é uma Nitrogen, que é uma bicicleta extremamente eficiente. Essas bicicletas eram construídas com esse formato triangular de quadro e a gente tem o top tube e a gente tem o seat tube, né? O tubo do selim e o tubo de cima. O tubo do selim, né? O prolongamento desse quadro com o chão, ele tem uma angulação que varia entre 71 a 74 graus, mais ou menos, esse ângulo em relação ao chão. Bom, de acordo com essa angulação, o selim do ciclista fica um pouco atrasado em relação ao movimento central, né? O que dá mais ou menos que a gente chama de efeito leg press, que você, ao pedalar, principalmente em subidas, você acaba escorando um pouco no banco, e o que favorece principalmente a você proporcionar mais força na sua pedalada. Você consegue ter uma ação de força maior na sua pedalada com os quadros de ciclismo. Da onde é que surgiu os quadros, né, de time trail ou de longa distância? Qual é a real diferença, né, de uma bike time trail, né, de contrarrelógio para uma bike de speed? Mesmo ambas sendo na categoria aerodinâmica, existe uma grande diferença entre as duas. Lá no início, voltando a falar como a gente se chegou nesse quadro, a gente tinha uma configuração de quadro em que esse tubo era soldado, né, com uma angulação um pouco menor em relação ao chão, e isso faz com que o ciclista tecnicamente sente mais para trás e as costas dele fiquem discretamente curvadas. Bom, passado o tempo, eles começavam a fazer provas, né, cada vez mais rápidas e com a tendência de ficar muito aerodinâmico. Então, quando eles abaixavam, né, essa angulação tronco-perna ficava muito aguda, o que proporcionava uma perda de potência na hora da transmissão de energia. Então, o que acontece? Para que a gente ganhe potência, esse ângulo não pode ser muito agudo, ele tem que ser um ângulo um pouco maior. Bom, para ele se tornar um ângulo maior, você tem algumas alternativas. Número 1, fazer com que a frente da bike fique mais alta, que é o que a gente não quer, porque vai ficar menos aerodinâmico. A segunda forma de você fazer isso é o que? É o que a gente vai usar. Uma vez que o meu pé está fixado aqui no pedal, se eu escorrer para frente, automaticamente o meu ângulo tronco-perna acaba aumentando. As bicicletas time trail, elas fazem com que você sente um pouco mais adiantado em relação ao movimento central. A angulação desse seat tube em relação ao chão é de mais ou menos em torno de 78 a 80 graus, proporcionando que o selim fique mais em cima do pé de vela. E com isso você aumenta esse ângulo tronco-perna, que é o que vai te gerar um pouco mais de potência para as longas distâncias. Quando você coloca um clipe, o clip-on, né, para você apoiar o braço numa bicicleta de speed, você faz isso e aí você altera o ângulo tronco-perna. Numa bike de triatlon, você passa a sentar mais à frente e com isso você não altera o ângulo tronco-perna e ao mesmo tempo fica numa posição mais aerodinâmica. E aí é que está o segredo. Vamos entender um pouco melhor qual o objetivo desse ângulo tronco-perna não ser muito agudo, não ficar muito agudo, e por que ele é nocivo à produção de potência quando ele fica agudo. Imaginem vocês que vocês estão fazendo um exercício de leg press, né? Você sentou na cadeira de leg press e começou a empurrar o leg press. Bom, quando você está fazendo um leg press, esse ângulo aqui, no início do movimento, ele é muito espremido. Conforme você vai empurrando, esse ângulo vai ficando maior e também a sensação de força vai ficando menor. Tecnicamente, a bicicleta é o mesmo movimento que você faria no leg press. É a mesma coisa, só que ao invés das duas pernas para frente, é as duas para baixo, uma de cada vez.
Então, por analogia, se nesse primeiro movimento que você faz na sua pedalada, que seria o movimento do leg press inicial, você tiver com um ângulo muito agudo, você está sendo prejudicado porque você não consegue fazer a sua transmissão de força com muita eficiência. Então, eu preciso aumentar esse ângulo para que eu faça esse movimento de empurrar o pedal com mais eficiência. Então, o nosso leg press, que é esse aqui, precisa ser regulado para que você faça o movimento do leg press da metade para frente. E aí você vai ganhar efetivamente a potência que você deseja. Ok? Ficou a dica aí.